Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje está no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Diz assim: a visão de Isaías e o seu chamamento. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero saber também se tem alguém que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus Cristo acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Se existe alguém aí que também sente o mesmo que eu. Amém, irmãos? Vamos para a mensagem e que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve, ouve, e não entendais, vede e vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, a palavra de Deus diz que céu e terra passará, mas as minhas palavras permanecerá. Isso diz o Senhor. Então, o que quer dizer? Esse toco é a santa semente dele. Entende? E ele quis nos dizer aqui que sempre estava enviando alguém para mostrar o modelo, o formato de ser seguido
de agradar a Deus, entende? Por vários profetas, por vários homens de Deus, sacerdotes, profetas, para mostrar a vontade de Deus, para que ele seguisse. E endureciam o coração e não conseguiam ver e nem entender, né? Então, o que isso quer dizer? O Senhor quis levantar Isaías com um poder mais forte, uma autoridade maior, né? Para ver se dessa vez ia, né, conseguir ali, mais uma vez, aquebrantar o povo para viver a vontade de Deus. Então, ele foi arrebatado aos céus e nesse arrebatamento ele começou a contemplar tudo que existia no céu. Então ele viu os serafins, viu os anjos adorando o Senhor o tempo inteiro, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia de sua glória. E sabe, irmãos, o mais impressionante de Deus é que, sabe, além de toda a sua glória, de toda a sua... de tanto os anjos clamarem por ele ali, né, adorá-lo dia e noite, ele ainda se importa comigo e com você, que é falho e pecador. E não foi diferente com Isaías. Ele olhou e disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou falho e pecador, homem impuro, porque habito no meio de homens impuros também. E o Senhor permitiu que o serafim pegasse uma brasa do altar com a tenaz, fosse lá e tocasse nos lábios dele, para que o pecado dele fosse zerado, cancelado, fosse perdoado, sabe? A dívida que ele tinha. Então, os lábios dele, que eram impuros, tornou a ser santo. E então, logo em seguida, o Senhor disse: pois bem, quem irá por nós? Quem vai se posicionar para ser enviado até aquele povo que é falho e pecador? Quem daqui entre nós vai fazer isso por nós, né? Então ele olhou assim e pensou: eu tenho que ir, né? Tenho que aceitar. Isso é uma retribuição, sabe? Porque ele se tornou limpo. Então, era só santo ali no céu. Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, irmãos? E o Senhor disse: vai e mostra aquele povo como temer a mim, como me adorar, como ser, sabe, aquebrantado de coração e viver na minha dependência. Irmãos, nós damos muito trabalho, mas mesmo assim Deus insiste em nos usar, sabe, para alcançar a maior quantidade de vidas possíveis com o ID, com o Evangelho, com a palavra que traz vida, as boas novas, sabe, do reino, da parte de Deus. Então veja que o Senhor,
enviou a Isaías. Ele teve um posicionamento muito rápido. E ele fez isso não por obrigação, entende? Porque ele começou a olhar a vida dos homens com os olhos de Deus. Então ele se posicionou e disse: confia em mim, amigo, essa obra, essa missão que eu irei cumprir. Mas ele disse também: até quando eu tenho que fazer isso? E o Senhor disse: até que eu volte, sabe, para buscar o povo. Até que as cidades sejam assoladas. E se ficar a maioria do povo, a 10ª parte da população do povo será derribada. E o que permanecerá? Permanecerá a minha palavra. Sabe, irmãos, o Senhor não quer destruir ninguém, até porque nós somos imagem e semelhança do Criador, não é mesmo? Ele quer nos salvar, mas só que o homem não quer se reconciliar com Deus. Irmãos, Ele quer nos usar. Deus quer fazer da mesma forma que fez na vida de Isaías, fazer na sua. Ele quer te usar. Ele quer que através de você o nome dele seja glorificado e exaltado. E dia após dia que a gente venha imitar, sabe, esses profetas, esses discípulos que Deus fez, preparou para nos ensinar. Sabe, irmãos, dali por diante chegou um período que veio Jesus, então cancelou todo o mal, né? Toda a lei, e então a gente habita debaixo da graça. Então todo mundo tem acesso a Deus, a Jesus Cristo, sabe? Através do Senhor a gente conhece a Deus. Que a gente venha tomar posse do pecado que Jesus cancelou na cruz do Calvário, do meu e seu pecado. Então que a gente tome posse, que a gente viva na presença de Deus, sabe, ajudando uns aos outros a se aproximarem, a se atraírem cada vez mais para a presença do Pai. E que ninguém se sinta covarde em fazer isso, porque Deus não conta com os covardes, Ele conta com os ousados, aqueles que querem guerrear, aqueles que é tipo um exército, quer guerrear, quer batalhar pelas causas eternas. E o povo dele prevaleceu, permaneceu até os dias de hoje. Não será diferente daqui por diante. Essa mensagem tem total a ver com o livro de Apocalipse. Apocalipse, porque as mesmas visões que ele teve existem lá, entende? Então, ele já estava profetizando, já estava falando de uma visão que iria acontecer depois, sabe, no final dos tempos, depois da vinda de Cristo, ressurreição dele, e quando ele voltasse para salvar o povo falho e pecador, mas que tomasse posse e vivesse, sabe, na sua dependência, vivesse no seu amor. Então quer dizer que o que? Jesus
é o início, meio e fim, o alfa e o ômega. Irmãos, como você despreza esse Deus que criou os céus e a terra? Se você está de pé, é porque o Senhor é que sustenta sua casa com as suas mãos. É Deus quem sustenta o mundo com as suas mãos. Por quê? Quem é que segura o planeta Terra na galáxia? Quem? Por que ainda não colidir alguma coisa e não se acabou? É porque para tudo tem seu tempo. E esse tempo é regido por Deus. Então as coisas só acontecem no seu tempo. E não tem como antecipar isso. Então Deus, sabe, a galáxia ali, e a Terra fica flutuando e não cai. É Deus quem fica sustentando. Sem gravidade, sem nada, né, irmãos? Entende isso? Deus é Deus de obras completas. Ele é início, meio e fim. Da mesma forma que ele falou no Velho Testamento, ele cumpriu e cumprirá no Novo tudo que ele nos prometeu. Amém? Então que você possa tomar posse dessa mensagem, dessa semente, dessa palavra. Lembre que tudo passará, mas o toco, a semente, a palavra de Deus permanecerá. Eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Vamos orar para entregar essa palavra e edificar cada vez mais nossos corações. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de obra, para a honra e glória do Teu nome. Ô Senhor, continua conosco, faz aquilo que não podemos fazer. Meu Pai, que meus irmãos possam ter sido atraídos, alcançados, sentido a Tua presença, Senhor. Pelo fato de o Senhor insistir em nossas vidas, por mais que nós sejamos falhos e pecadores dessa forma, o Senhor insiste em tirar o nosso pecado, tirar a nossa impureza e nos deixar alvos como uma neve. Jesus, que a gente possa ser guiado por Tua direção, que a gente não venha cair em nenhuma das armadilhas que o inimigo coloca em nossa vida. Que o Senhor possa nos tornar sábios e não homens com coração duro, feito pedra. Que a gente possa ser sensível, que a gente possa Te amar de todo o nosso coração. É isso que Te oramos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau.